povo bonito, povo abençoado. Procrastinação espiritual. Será que você é um procrastinador espiritual? A palavra procrastinar significa, em uma linguagem mais popular, deixar para amanhã aquilo que se pode fazer hoje. Tem muita gente que está vivendo assim, deixando para amanhã aquilo que se pode fazer hoje, aquilo que é preciso fazer hoje. E o ato de procrastinar talvez tenha sido os motivos da tua vida estar fracassada, da tua vida espiritual estar totalmente derrotada. O ato de procrastinar talvez seja a razão da sua vida profissional estar estagnada, parada. O ato de procrastinar talvez seja a razão de que os teus sonhos nunca saem do papel. Você conhece alguém que sempre fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai começar o estudo, que vai começar aquele curso, e nunca sai do papel? Você nunca vê esta pessoa realmente colocando em prática aquilo que ela diz. São pessoas que vivem a procrastinar. E quando nós olhamos para o mundo espiritual, e quando eu vejo a cristandade contemporânea, eu vejo que muitas pessoas estão vivendo uma vida de procrastinação espiritual. E por elas viverem esta vida de procrastinação espiritual, elas têm vivido uma vida fria, monótona, uma vida sem a presença de Deus, uma vida sem sentir as grandezas de Deus dentro do seu ser, dentro da sua alma. Existem três coisas fundamentais, três atos fundamentais na vida de alguém que está tendo êxito na sua vida espiritual. Porque você vê muitas pessoas que estão com um nível espiritual mais alto do que você, com um nível intelectual mais alto do que o seu. Pessoas que têm profundidade na palavra, pessoas que têm a unção de Deus sobre a sua vida, de uma forma em que você olha e muitas das vezes você deseja, como eu queria também um pouquinho desta unção, um pouquinho desta graça. Porque determinada pessoa, ele tem um vigor espiritual. Sabe por quê? É porque estas pessoas aprenderam a não procrastinar a sua vida espiritual. E três atitudes é necessário para que nós venhamos sair da estagnação, para que nós venhamos abandonar a procrastinação espiritual. A primeira coisa que nós devemos fazer é não procrastinar a vida de oração. A oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela nos fortalece. Na oração nós temos comunhão com o Senhor. Na oração os céus se movem em favor daquele que está de joelho. Jesus disse que nós deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e clamarmos a Deus em oculto, porque o nosso Deus nos recompensará em público. E quantas pessoas têm negligenciado
Quantas pessoas têm procrastinado a sua vida de oração? Talvez no domingo você ouviu um sermão, ou durante a semana, e aquele pregador estava falando sobre oração. E naquele momento você sentiu que precisava também começar uma vida de oração. Só que no dia seguinte, você não iniciou a sua vida de oração. Você não iniciou a sua vida de busca, de entrega na presença do Senhor. E por você negligenciar a sua vida de oração, você entra na igreja, você não sente a presença do Senhor. Você dá vontade de ir embora, porque quanto mais você ora, mais você quer estar entre o povo de Deus, mais você quer estar em comunhão com o Senhor. Quanto mais você vive uma vida de procrastinação, mais você ficará derrotado. E por você procrastinar a sua vida de oração, você não recebe de Deus nada. Porque a oração é o único veículo. As nossas orações entregas a Cristo, que é o nosso intercessor. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo de número 7, pedi e dai-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscareis e encontrareis, porque aquele que pede, recebe, o que bate se abre, e o que busca, encontra. Olha que coisa maravilhosa. Jesus ele nos dá também uma parábola, quando ele fala daquela viúva que sempre importunava aquele iníquo juiz, para que ele julgasse a causa dela. E de tanto ela importunar aquele iníquo juiz, chegou um dia que aquele iníquo juiz bateu o martelo e julgou a causa daquela mulher. Jesus estava nos ensinando um princípio de nós orarmos e não desanimarmos. O primeiro, oração. O segundo ato que muita gente tem procrastinado é a vida de leitura da palavra, se alimentar da palavra. Porque se você não se alimentar da palavra, você irá morrer. Porque a palavra é o alimento, você ficará desnutrido. Porque a palavra, ela é o alimento. A palavra, ela dá direção. A palavra nos faz entender o querer do Senhor, a vontade de Deus. Só que você não lê a palavra. Você pega a sua Bíblia, joga a sua Bíblia lá no canto, às vezes deixa aberto no Salmo 23, no Salmo 91, empoeirada, aquela página já amarelada. E você não consegue, porque você vive uma vida de procrastinação. E isso se tornou uma corrente para você. Isso se tornou uma pedra de tropeço para a sua vida. E você não consegue pegar a palavra. Você tem tempo para tudo e para todos, mas você não tem tempo para pregar a palavra de Deus, o seu exemplar da Bíblia Sagrada, e se alimentar da palavra, meditar na palavra, pedir a Deus revelações dentro da sua palavra, aplicações para a sua vida diária. E a terceira área que muitos têm procrastinado é na área do jejum. Quanto tempo você não jejuma? Porque jejum é fome de Deus. Porque quanto mais você jejuma, mais você vai quebrar a sua carne, mais você terá força espiritual para vencer o seu eu. Aí você acorda às vezes pela manhã e pensa, olha, hoje eu vou jejuar. Hoje eu vou até às 10 horas da manhã. Só que quando você entra na sua cozinha, você vê aquele pão cheiroso, aquele pão quente com aquela manteiga, aquele pão de queijo, aquele café de leite. Aí você olha aquela mesa farta, aquele café cheiroso que incendiou a cozinha, chegou até o teu quarto. E você olha, vê aquele queijo em cima da mesa. Aí você fala, hoje não dá. Aí você vive uma vida de procrastinação.
na palavra, na oração e no jejum, que são os 3 pilares que sustentam a nossa vida espiritual. Porque se você for negligente na oração, você não recebe nada. Porque se você for negligente, se você for procrastinador da leitura da palavra, do jejum, você nunca vai sair do lugar. Você sempre irá reclamar, você sempre vai se sentir vazio, porque você vive uma vida de procrastinação espiritual. Mas o Senhor não lhe chamou, o Senhor não me chamou para nós vivermos uma vida de procrastinação espiritual, muito pelo contrário. O Senhor nos chamou para nós vivermos uma vida ativa na sua presença, uma vida de oração, uma vida de alimento da palavra, uma vida de jejum. Que você tome uma atitude em nome de Jesus e que você mande essa procrastinação embora e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. E queria que você, antes de pular esse vídeo, que você se inscrevesse no canal, dê o seu joinha e compartilhe aí com seus amigos, em nome de Jesus.